Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Antes de começar, deixa eu falar para você que você pode ser um membro do canal Assombrado. Tem algumas vantagens aí, além de ganhar desconto na loja Assombrada em qualquer compra e outras coisas mais que vão surgindo, você vai ter acesso a vídeos exclusivos dos bastidores aqui da nossa vida, tipo Vida de Nozes, sabe? Lembram do Vida de Nozes? Então, vai estar disponível apenas para membros. Se você curte e quer ver ali os bastidores, seja um membro. O doppelganger do meu pai na rodoviária. A moça que nos conta esse relato diz que mais ou menos em 1986, quando o pai dela tinha por volta de uns 20 anos de idade, ele fazia com frequência viagens intermunicipais. Ele saía da cidade onde ele morava, com a mãe dele e ia para a cidade onde a irmã dele morava, que dava por volta de uns 50 quilômetros de distância mais ou menos. Ela diz aqui que ele pegava um ônibus da cidade dele para a cidade vizinha, que dava uns 20 quilômetros, e aí de lá ele esperava um outro ônibus para então seguir viagem. E esperava lá numa rodoviária, que existe até hoje, ela diz, mas hoje virou museu. Então ele esperava cerca de 15 a 20 minutos ali naquela rodoviária até pegar o próximo ônibus para assim chegar na cidade da irmã dele. Nesse dia, então, ele conta que enquanto estava aguardando ali o ônibus, ele encostou em um dos pilares que tinha dentro da rodoviária, e essa rodoviária tinha as paredes do lado externo de vidro transparente, ou seja, dava para ver totalmente o lado de fora. E ele ficou ali por um tempo observando o movimento das pessoas e tal, e quando ele olhou para o lado, ele tomou um susto, pois ele se deparou ali, perto dele, também encostado em um dos pilares, com um homem que era idêntico a ele mesmo. E esse homem estava olhando para ele. Então ele conta que ficou perplexo, olhando aquele homem olhando para ele, aquele homem era igualzinho a ele. Além de ser idêntico fisicamente, ele estava usando as mesmas roupas, o mesmo sapato. E o pai dela ficou ali sem entender nada, mas o homem continuou ali, olhando para ele. Nisso, o pai dela começou a prestar atenção em volta, nas pessoas ao redor, porque ele imaginava que as pessoas iam estar olhando para aqueles dois gêmeos idênticos ali, Porque afinal não é comum ter duas pessoas idênticas usando as mesmas roupas, Ali, um perto do outro. Só que parece que ninguém olhava, ninguém reparava nisso, ninguém dava atenção a isso. E quando o pai dela virou olhar de novo para o homem, para ver se ele ainda estava olhando para ele, esse homem virou as costas e foi andando, saindo, foi indo em direção à saída da rodoviária. O pai dela, intrigado com aquilo, instintivamente seguiu o cara, foi andando atrás para ver onde é que esse homem ia. Mas qual não foi a surpresa quando, assim que esse homem atravessou a porta de saída da rodoviária, ele sumiu. Lembrando que as paredes eram todas de vidro, ou seja, daria para ver ele continuando, Daria para ver ele caminhando para o lado de fora, se ele tivesse saído normalmente indo para uma das direções. O cara simplesmente desapareceu, porque o pai dela imediatamente cruzou a porta logo em seguida desse outro cara. E não viu mais ninguém, nada ali, que pudesse parecer com ele. E diz que era impossível aquele homem sumir dali ou se esconder, porque a rodoviária era de frente e dentro da Praça Matriz, lugar central da cidade. Não tinha lugar para alguém se esconder ali, e mesmo que a pessoa corresse para ir para algum canto, demoraria para ela chegar a algum canto. A praça tinha um espaço amplo, que dava uma visão 180 graus assim do local. E mesmo considerando a hipótese do tal homem ter contornado a rodoviária e ido para o lado dos fundos, mesmo assim, ele não conseguiria sumir da visão em poucos segundos, pois a rodoviária é extensa e mesmo correndo demoraria alguns minutos para conseguir dar a volta. Mas mesmo assim o pai dela contornou a rodoviária, deu a volta inteira na rodoviária para ver se via esse homem, mas não o viu mais.
Mesmo sem entender nada, o pai dela voltou para dentro da rodoviária e ficou esperando o ônibus. E seguiu viagem normalmente. Mas até hoje o pai dela conta essa história e fica muito intrigado com o que aconteceu aquele dia. A mulher de veste cinza. A moça que nos conta esse relato tem 38 anos e é de Pernambuco. Ela mora sozinha e sempre vê coisas. Diz que foi criada em lar evangélico, mas a família dela é um mix de religiões. Então ela conta que numa certa noite de sexta-feira, ela não lembra bem o horário, mas diz que era bem tarde. Ela tem o costume de deixar a luz do banheiro acesa, para iluminar um pouco a casa. Sabe, para não ficar naquele breu total, aquela escuridão total? Ela diz que lembra de estar meio sonolenta quando ela viu uma mulher entrar no quarto dela. E essa mulher veio do banheiro. Ela não viu o rosto da mulher, mas percebia bem os traços dela. Assim, ela viu que era uma mulher de estatura mediana, magra, normalmente magra, nada demais assim. E ela se vestia toda de cinza, uma saia longa cinza e uma blusa de manga longa também cinza. E os cabelos soltos, como se tivesse penteado sem passar creme, sabe quando fica penteado assim? Só que ela diz que não se assustou com essa mulher. E essa mulher falava com ela, só que falava em outro idioma. E pior, ela diz que respondia a essa mulher. E mesmo ela de costas para a moça que nos conta esse relato, ela via todos os traços da mulher, via os detalhes dela. E as duas conversaram ali no idioma daquela mulher. E aí depois, do mesmo jeito que essa mulher entrou no quarto, ela saiu, sem olhar para a moça que nos conta esse relato. No dia seguinte, ela acordou e pensou, nossa, que sonho maluco! Mas daí ela percebeu uma coisa, a mulher apagou a luz do banheiro, justamente acho que para ela perceber que aquilo não foi um sonho. E ela diz aqui, você pode perguntar, ah, mas não foi você que apagou a luz do banheiro? Ela diz que não, porque ela não consegue dormir com aquela luz apagada, porque a casa fica um breu e ela não consegue dormir. E o mais estranho que ela diz é que não ficou com medo dessa mulher, e ela respondia a essa mulher. Mas o mais estranho é que assim que ela percebeu esse detalhe da luz que estava apagada, então ela pensou, acho que não foi só um sonho. O pai dela ligou para ela, avisando que a avó dela tinha falecido. Faleceu na sexta-feira à noite. E aí ela fica se perguntando, quem era aquela mulher? Que aparentemente não tinha nada a ver com a avó dela. Será que ela estava lá avisando, falando alguma coisa a respeito da morte da avó? Mas quem era aquela mulher? A pintura que se mexia. A moça que nos conta esse relato diz que os avós paternos dela sempre foram muito ligados à arte. Tinham vários quadros em casa, tinham esculturas também, e um dia a avó dela resolveu separar um desses quadros e dar de presente para ela. O quadro que ela separou era bem grande, sabe? Tinha uma moldura bem detalhada e pesada. O quadro era de uma menina, como se fosse um retrato da barriga para cima, e era assim tipo de uma época antiga. Essa menina tinha cabelo curto, cacheado, uma boca rosada, usava uma roupa que tinha uma gola de babados e ficava com o rosto levemente virado para o lado esquerdo. E essa pintura ficava no quarto dela, bem de frente à cama dela. Ela disse que era bem novinha, devia ter uns 6 ou 7 anos de idade. E uma noite ela acordou muito ansiosa, nervosa, angustiada, com uma sensação de estar sendo observada. E aí ela levantou o olhar diretamente para o quadro. Diz que não tinha muita escolha também, né? O quadro ficava bem de frente para a cama dela. E quando ela olhou para o quadro, a menina do quadro estava se mexendo. Ela estava olhando para a moça que nos conta esse relato com um sorriso meio de deboche. Ela conta que olhou para aquele quadro por vários minutos e a menina continuava se mexendo no quadro. Ela mexia a cabeça no movimento de negação. Aí ela chamou a mãe dela para o quarto, não explicou o porquê, só disse que não estava conseguindo dormir. E aí a mãe dela deitou com ela no quarto, só assim ela conseguiu voltar a dormir. No dia seguinte ela não pensou, não ficou pensando muito no assunto e seguiu ali sua vida de criança. Na próxima noite de madrugada, de novo acordou com aquela sensação estranha,
né, como se estivesse sendo observada. E quando olhou para o quadro, de novo a menina estava se mexendo lá. O mesmo sorriso, os mesmos movimentos da cabeça. Chamou a mãe dela de novo, mas de novo não disse o que estava acontecendo, porque ela realmente achava que era coisa da cabeça dela. Na terceira noite aconteceu de novo. Dessa vez ela contou para a mãe o que estava acontecendo. A mãe dela não acreditou, disse que não era nada, mas falou para ela dormir, né, para a filha dormir no quarto dela com o pai e ela dormiria no quarto da filha. Na manhã seguinte, quando ela acordou, ela viu a mãe pedindo ajuda para o pai dela para tirar aquele quadro da parede. Afinal, era um quadro grande, pesado. E aí ela perguntou para a mãe o que aconteceu. E a mãe dela disse que também viu, durante a madrugada, aquela menina sorrindo e se mexendo no quadro. A mãe dela conta que acordou tensa de madrugada e quando olhou para o quadro, viu exatamente como a filha descrevia para ela. E ela conta ainda que piscou os olhos várias vezes para ver se não era imaginação dela, alguma coisa assim. Tentou voltar a dormir, mas não conseguia. E toda vez que ela olhava para o quadro, a menina sorria e se mexia. Conclusão, tiraram o quadro do quarto dela e deram. Foi para doação. E desde então nunca mais tiveram notícias desse quadro, mas também não colocaram nenhuma pintura no lugar dele. Ele voltou para buscar o caderno. O moço que nos conta esse relato tem 23 anos, mas isso aconteceu quando ele tinha 12 anos de idade. Ele conta que um dia ele faltou à aula e acabou perdendo matéria. Sendo assim, o amigo dele, Rodrigo, emprestou 2 cadernos para que ele levasse para casa e então passasse a matéria limpo durante o final de semana. Porque daí na segunda-feira ele teria que devolver os cadernos para o amigo. Só que o Rodrigo não foi para a escola a semana inteira. E alguns dias depois, ele ficou sabendo que o Rodrigo tinha sido atropelado e morreu. Diz que falando assim, parece até clichê, né? Ah, ele foi atropelado e morreu. Mas ele disse que nem ele conseguiu ir para a escola por um tempo, porque ele ficou muito abalado com isso. E com isso ele acabou ficando com os cadernos do Rodrigo. Alguns dias se passaram e ele continuava muito triste, quando em uma madrugada ele acordou com uns barulhos no quarto, mas acordou assim ainda meio sonolento e não tinha visto direito o que tinha caído ali no quarto. Mas aí quando ele fixou o olhar e viu que a mochila dele tinha caído no chão. E a mochila estava aberta, com tudo para fora. E ele diz que na frente do quarto dele tem um corredor e nessa época não tinha porta no quarto. E quando ele olhou para esse corredor, ele viu uma luz branca passando por lá. Ele entrou em desespero e com muito medo ele cobriu a cabeça e ficou quietinho debaixo do cobertor. Eis que ele escuta de novo um barulho na mochila. E nem sabe por quê, mas aí ele olhou. E o que ele viu foi o amigo dele, o Rodrigo, mexendo na mochila dele. E ele diz que não se lembra muita coisa depois disso. Ele só se lembra que no dia seguinte, quando ele acordou de manhã, a mochila dele estava toda revirada. E ele contou para a mãe dele o que aconteceu. E a mãe disse que o amigo dele só queria as coisas dele de volta. Sendo assim, num dia depois da escola, ele perguntou para um outro amigo onde o Rodrigo morava para poder devolver os cadernos. E aí o amigo falou onde era e tal, e disse que depois disso o espírito do amigo dele nunca mais apareceu para ele. Talvez ele nem tenha se dado conta de que morreu ainda, por talvez ter sido algo muito traumático, muito de repente. Ele ainda estava atrás do material escolar dele, que o amigo não devolveu, e ele precisava do material escolar. E por hoje é só. Se gostaram dos relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!